Aprender a tirar o seu projeto do papel é um dos cursos oferecidos pela Prefeitura de Jundiaí por meio da TVTech. Além de conteúdos voltados ao empreendedorismo, os catálogos da TVTech Cursos também oferecem aulas em mídias digitais e produção audiovisual. E pela TV e web, a Fundação Escola TVTech Jundiaí amplia seus canais de comunicação voltados à educação. E o professor Onofrio está de volta para a terceira aula do curso Tire Seu Projeto do Papel. Professor Onofrio, seja bem-vindo. Conta para mim o que é que nós vamos ver nessa terceira aula. Olá, pessoal. Olá, Priscila. É um prazer muito grande estar com vocês e ter essa oportunidade de falar na TVTech. Nós vamos falar sobre um tema bastante intrigante e apaixonante: o mercado de seguro das franquias, afinidade e valores, quem tem afinidade ou não tem, mas vocês vão ver que todos têm afinidade com o negócio de franquia. Atenção nas oportunidades que surgem nas crises e definição e estrutura do persona, que é exatamente aquele consumidor, aquele que vai visitar a sua franquia ou vai comprar produtos e serviços da sua franquia. Professor, vamos falar então de franquia. Como começar esse modelo de franquia e onde pesquisar sobre esse segmento? Olha que oportunidade interessante, né? Eu busquei aqui referências e pesquisas, né? Que eu sou um pesquisador também. Então, olhando para as comunidades, nós temos perto de 6,3 mil favelas espalhadas pelo Brasil, com mais de 40 mil habitantes, segundo o IBGE, é o dado mais atual, de 2010, mas esse valor deve ter sofrido algumas alterações. Mas eu quero mostrar para vocês que o segmento, o setor, o olhar realmente para um setor é fundamental para que você possa pensar numa franquia. As franquias vieram para o Brasil num período de pós-guerra, porque os países do primeiro mundo estavam totalmente destruídos. E para crescerem, eles teriam que crescer fora do seu país. Olha que interessante. E uma das opções foi o Brasil. Então, as primeiras franquias que vieram para o Brasil foram franquias na área de consultoria. Então, Price, empresas como a Deloitte e outras de consultoria vieram para o Brasil nesse período. Olha que interessante. Então, esse foi o primeiro passo para tentar esses outros países entenderem realmente qual é o comportamento, qual é o modelo de tropicalização que teriam que fazer para adaptar o seu modelo lá dos Estados Unidos, Europa, enfim, para o Brasil. E como pensar numa franquia? Eu diria para todos, isso aí é de uma forma assim geral. Se você quer montar um negócio, nunca teve experiência com qualquer negócio, monte uma franquia, porque a franquia já tem processo estruturado, já tem uma expectativa de ganho e tem uma coisa muito importante, é o suporte do fornecedor de franquias. E é importante também buscar sempre uma franquia que esteja associada, certificada pela ABF. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise. Tem um nome em inglês, é verdade. Franchise quer dizer franquias. Se você me perguntar por que colocaram, na verdade, para se tornar um termo internacional. Mas eu quero desmistificar isso. Então, eles colocam a ABF e você pode entender como Associação Brasileira de Franquias. Mas o nome original é franchise. Professor, eu posso escolher qualquer franquia para começar? É muito importante que se tenha uma afinidade com o setor. Se você nunca trabalhou com alimentação, não gosta de cozinhar, é difícil procurar um fast food, né? Um serviço como o McDonald's, que é uma franquia que tem um custo, um valor agregado muito alto, mas você pode estar procurando. O que os franqueados, os master, né, franqueados, que são os detentores das marcas, eles procuram sempre alguém que não tenha experiência, mas tenha uma facilidade de gestão e o mais importante, essa ideia que vou comprar uma franquia para o meu filho não funciona muito bem. A franquia tem que ter a expectativa do seu filho querendo fazer aquele negócio. Não é para tirar o filho da rua, enfim, esses conceitos aí que muitas vezes nós temos, ele não funciona muito bem. A franquia tem que ser sua, você realmente tem que tomar conta do negócio como se fosse teu mesmo. Então, os master franqueados, que são detentores das marcas, eles procuram sempre gestores que tenham afinidade com gestão. O treinamento eles vão dar, por isso que eu digo, se é o seu primeiro negócio, monte uma franquia. Tem franquia de R$3.000, né? Você pode comprar um negócio de baixo custo e aprender com ele, ou continuar com ele, ampliar, ter 2 ou 3 dentro de uma rede, então é muito mais fácil.
Que legal, professor. E as franquias são seguras mesmo em períodos de turbulência do mercado? Por exemplo, nós passamos aí por uma pandemia, estamos passando, né, onde houve muita instabilidade financeira. Elas são seguras mesmo nesses períodos? Então, Priscila, tem o seguinte, todo e qualquer negócio tem risco. Eu falei até na aula passada que o fracasso tem que nortear a possibilidade de você encontrá-lo, né? Mas ele fica mitigado quando você tem o acesso a uma franquia, porque você tem um suporte, você buscou uma rede que é interessante e certificada pela ABF, você pesquisou muito, você tem que pesquisar, você não consegue fazer o contato com uma rede de franqueados sem entrar no site deles. O primeiro contato é através do site, você tem que buscar realmente um link, né, tem um site, e mostrar interessado e eles vão agendar uma conversa com você. A indicação, ela não funciona muito bem. É importante que você tenha a iniciativa de buscar uma franquia. Eu coloquei alguns dados aqui que fala de mercados, né? Por exemplo, TV de tela plana, 46% dos lares. Quando eu falo isso, é tentar motivá-los para buscar realmente franquia de serviços ou franquias que têm a ver com você, com o seu perfil. Muitas vezes até um serviço de lavagem de roupa, né? Então, existe lavanderias, né, que são interessantes. Então, são pessoas que gostam de higiene e limpeza, então vou buscar uma franquia nessa área. Se é alguém que gosta muito mais de línguas, então existem redes aí também de línguas, desde da escola fundamental até cursos de inglês e mesmo cursos de graduação, né? O mercado no Brasil, ele é crescente na área de negócios de franquias, né? Eu coloco aqui na tela também alguns conceitos de empreendedorismo, porque o brasileiro ele é extremamente empreendedor. Cada 10 brasileiros, 3 têm interesse entre 18 e 64 anos em ter seu próprio negócio, né? Então, esse número é um número que assusta muitas vezes até aqueles que têm interesse, né? Os investidores que têm franquia e querem vir para o Brasil. Assusta no bom sentido. Eles acham que chegando aqui, todos nós vamos ser empreendedores. Não é, isso é um indicador, né? Que o brasileiro é empreendedor. Mas eu aconselho, no caso de uma franquia, buscar fazer cursos, né? Porque a BF tem uma série de cursos, não são gratuitos, mas são cursos de baixo custo, e tem outros, né? Nós temos aqui cursos também de negócio, estou falando aqui sobre franquias, então é uma dica, uma indicação realmente que vocês podem partir para esse tipo de negócio, né? Interessantíssimo, professor. E falando aí das franquias, é importante para as pessoas que investem nas franquias estarem também dentro das redes sociais? Se sim, qual é a melhor rede social para uma pessoa que está investida em franquia se cadastrar? Então, eu vou falar mais em detalhes em projetos digitais, mas eu já vou antecipar aqui também. Não existe, a preocupação existe, mas não existe uma rede que é única para todo e qualquer negócio. Por quê? Porque se eu estou no Twitter, se eu estou no Instagram, se eu estou no Facebook, se eu estou no LinkedIn, não quer dizer que as pessoas vão lhe procurar lá. Você tem que entender onde está esse seu consumidor, né? É muito importante isso. Estar na rede social é fundamental, porque ela gera realmente demanda e você tem que ser assíduo na comunicação. Não adianta você ir lá fazer uma publicação no Instagram e não ser assíduo, não ter uma frequência na comunicação dos seus posters, né? Você tem que colocar uma comunicação que possa ser uma vez por semana, mas toda semana, naquele dia, naquele horário, você tem que publicar. Senão aquele seguidor vai lhe abandonar, não vai realmente se interessar, no caso aí, por exemplo, de fast food, é importante, se você tem um link casado com a empresa que faz o delivery, a entrega, não é só o trabalho da rede social, da sua divulgação no seu site, mas você tem que procurar também incentivar, motivar e fazer alianças com a iFood, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, mas existem outras empresas que fazem também o delivery. Então, toda a cadeia de fidelização, digamos assim, ela não acontece só na relação de você, fornecedor, e seu consumidor. Você tem que alimentar os seus parceiros, né? Então, essa cadeia de redes sociais, ela tem que estar integrada. Não é só você estar no Instagram com o seu nome de empresa, mas você tem que procurar incentivar, motivar parceiros para poder também fazer o compartilhamento daquilo que você gera uma vez por semana, 2 vezes por semana. Aí tem que realmente ter um planejamento. E tem ferramentas gratuitas no mercado
que te auxiliam no planejamento das redes sociais. Quando é que você tem que postar, ele manda uma mensagem para você, você faz um planejamento, uma programação, e esse sistema é automático, ele é automatizado. Então, você coloca uma série de campanhas e essas campanhas entram no ar de uma forma automática. Olha que interessante. Então, essa ideia de que entrar na rede social para ter negócio, né? Você tem um negócio e quer fazer através da rede social, tem um custo elevado, não é verdade, gente, não é mesmo. Professor, e uma pessoa que está começando agora, acabou de abrir um CNPJ e, inclusive, se enquadrou no microempreendedor individual, ela é MEI, ela pode adquirir uma franquia? Sim, claro que pode. Agora, depende da franquia. Tem franquias que permitem, outras não. Tem empresas que pedem para você abrir como se fosse um franqueado com suas normas e procedimentos. Então, existe eu diria assim, uma receita de bolo para que você faça exatamente o modelo que eles estão propondo. É importante porque todas as compras são compartilhadas. Então, os produtos que são fornecidos, né, independentemente se é uma empresa de alimentação, uma rede de franquia de alimentação, de serviços, né, você desenvolve fornecedores, mas esses fornecedores devem ser avalizados, né, auditorados pela Master, né? Então, você não pode estar comprando, e isso são regras do franqueado, produtos fora da rede de fornecimento, né? Então, para isso, é importante que você tenha uma empresa, muitas vezes você pode ter uma MEI, né? Uma empresa que tem aí faturamento até R$60 mil, e agora mudou, né? O microempreendedor é R$81 mil. Então, você pode realmente estar utilizando uma microempresa, uma MEI, ou mesmo o microempreendedor individual. Mas, de uma forma geral, as empresas passam e você, na sua pesquisa, vai identificar se você tem que ser um empreendedor individual ou uma empresa um pouco de médio porte. Grande porte, normalmente, é uma empresa voltada a franquias de custo mais elevado, de valor agregado, como McDonald's, Haskell e outras empresas aí semelhantes, né? Professor, onde a pessoa pode consultar qual franquia mais se encaixa ao seu perfil? Na Associação Brasileira de Franchise, na ABF. A associação, eu sou consultor também de franquias e faço cursos lá também. E o networking com essas associações, eu diria que, independentemente de você estar ligado a uma ABF, é importante que você esteja ligado aos eventos de franqueados, né? Nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas principais capitais, nós temos vários eventos e esses eventos estão acontecendo agora remotamente. Então, é importante que o interessado procure muita informação, procure conversar, agenda, né? Eu como dou consultoria em franquias, eu tive um cliente que ele é um fabricante de massas do sul do país e queria manter contatos aqui em São Paulo para desenvolvimento de uma rede de franqueados. E eu fiz um estudo para eles e não viabilizou, até porque ele achou interessante ter redes próprias, né? Então, ele tem rede no Brasil, mas são de uso deles mesmo, né? Não partilham para franquias. Mas, de uma forma geral, é fundamental que se faça pesquisa, converse com franqueados, não só do setor que você está buscando, mas outros setores, né? E isso é fundamental para que você possa ter sucesso, né, dentro desse contexto, né, de franqueados, né? Essa tela que eu estou apresentando para vocês, ele mostra a necessidade da sua empresa em função do faturamento. Então, se você tem um faturamento até R$81 mil, você pode ser uma MEI. Mas se você tem faturamento até R$360 mil, e esse planejamento, a Master franqueadora, ela passa isso para vocês, né? Porque, normalmente, um negócio de franquia, ele tem uma projeção de retorno de investimento, que é chamado de ROI, né? O americano chama de ROI, que é retorno do investimento. Quando você vai ter o retorno, todo o dinheiro que você investiu no negócio, normalmente leva-se, na situação mais otimista, de 24 meses a 36 meses, né? Então, é importante que você tenha em mente que o faturamento da empresa, quando você faz a venda e tem a sua margem, você precisa ter capital para manter o seu negócio. Então, quando você vai montar uma franquia, você tem que ter um projeto, né? Um projeto de negócio, né? E aí, continuando, a empresa de pequeno porte, uma EPP, ela fatura até 4,8 milhões ano, né? Então, é muito importante saber
quando você for consultar uma franquia, aonde você tem que se preocupar em termos de investimento. Qual é o dinheiro, qual é o recurso financeiro que você vai precisar, né? E como ser um franqueado, né? Quem monta uma franquia tem que gostar de gente, isso é fundamental. Se você vai fazer gestão de pessoas, você tem que gostar de um time, porque o segredo, já que você tem processos muito bem testados, né, na rede franqueada, você tem suporte técnico, você tem sistemas que te dão apoio a contas a pagar e receber, existem sistemas, então a empresa está lhe oferecendo sistemas integrados que foram testados, né, exaustivamente, então vale a pena sim ter uma franquia. Agora, muitas vezes falham exatamente na formação de equipe, né? E o negócio franquia, ele tem uma parceria de altos e baixos no negócio, né? Tem momentos em que nós achamos que nós estamos fazendo uma prisão, e não é uma prisão, é uma aliança, nós temos que pensar numa aliança, né? E essa aliança, ela muitas vezes é afetada pelo jeito brasileiro. Eu dou consultoria em franquias e percebo isso. Muitas vezes o franqueado, ele acha que ele está transferindo o royalty com um valor muito elevado para o master franqueado. E com o seu jeito brasileiro, ele começa a comprar produtos fora da linha de fornecimento padrões, digamos assim, da franquia. Então, esse jeito brasileiro de querer fazer as coisas e ganhar realmente muito rapidamente é um ponto, é um entrave muito interessante, né? Muitas vezes até você pode pensar, eu vou criar uma marca, eu vou criar uma franquia. Se você não tem experiência, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da feijoada, né? Eu gosto de cozinhar, já disse aí logo no primeiro dia do nosso primeiro encontro, nossa primeira aula. Então, eu gosto de gastronomia. Fazer uma feijoada para 10 pessoas é muito diferente de fazer para 50, 100 pessoas. Não mudam só os ingredientes, os processos mudam. E se você vai criar uma marca, por exemplo, de alimentação, Onofre, eu faço uma feijoada maravilhosa. Eu sempre digo isso. Cara, uma coisa é o pessoal elogiar a feijoada de final de semana entre 10 e 20 pessoas. Outra coisa é você fazer uma feijoada que vai distribuir numa região grande de São Paulo ou mesmo de Campinas, né? Então, criar uma marca, ela é válida quando você realmente tem todo o controle de seus processos, foram exaustivamente testados e você ganha uma vantagem quando você procura uma franquia, aprende a entender o processo de negócio ou continua com ela e depois de um ano tem lá o contrato firmado, você pode desistir do negócio, né? Pode transferir para alguém e pode realmente criar sua marca. Então, eu falei de processos. Os processos são extremamente importantes. Então, o gestor de uma franquia ele tem que conhecer e entender de processos, né? E existe o apoio e o suporte desse negócio, independentemente da franquia que você vai escolher. É claro, sempre com o cuidado de buscar administrando o risco, mas conhecendo exatamente uma franquia certificada pela ABF, né? E como é que nós fazemos a análise simples de investimento, né, Patrícia? Você poderia estar me perguntando, mas eu preciso de muito dinheiro, né? Qual é o recurso que eu preciso ter para poder montar o meu negócio, né? E aí eu quero mostrar esse gráfico que é muito interessante. Olha só, relação de risco, né? A mortalidade de negócios, né? No varejo, quando você monta, por exemplo, quer montar uma franquia ou quer montar um restaurante, por exemplo, um fast food, ou o quilo, né, por quilo. Veja que interessante, olha, a linha vermelha do nosso gráfico mostra que, num período até 10 anos, o número de empresas que falem, que deixam de existir, é muito maior que os negócios iniciados com franquias. Olha que interessante. Então, a linha amarela, ela mostra exatamente isso, né? Vocês vejam que a linha amarela era de franquias e a linha vermelha é de varejo. Então, aqui, de 2 a 10 anos, os negócios de franquias são muito mais interessantes, né, do que negócios no varejo. Eu digo, não é que é mais interessante, eu quero corrigir isso. A relação de risco de uma franquia versus um negócio independente, ela é muito mais mitigada, né? Os riscos são mitigados, né? Isso é uma fonte do IBGE, né? Então, e outra semelhança e diferença, porque vocês podem estar pensando assim, eu sou empregado, você é um empreendedor, né? Vou ter iniciativa própria e montar um negócio, ou ser um franqueado. Então, rapidamente, eu vou explicar para vocês. Olha, a coluna do empregado, a coluna do empreendedor e a coluna do franqueado. A segurança do risco empresarial quando é empregado, né? O empreendedor tem incerteza e maiores riscos. E no franqueado tem um risco calculado, porque você tem todo o suporte para desenvolvimento do seu negócio, desde que busque
uma franquia certificada pela BF. Como empregado, você tem férias e 13º. 80% dos negócios independentes fecham em 5 anos. Você não pode pensar em férias e 13º, olha lá. Suporte e ajuda a suprir a sua inexperiência. Então, você não tem 13º aqui no franqueado, mas você tem um suporte e ajuda. Como empregado, você tem uma vantagem, menor grau de comprometimento, né? Mas falta experiência aqui, né, no empreendedor e menos liberdade de ação. É claro que franquia não quer dizer o seguinte, olha, montei um negócio franqueado, vou trabalhar de segunda a sexta. Não é assim. Você vai trabalhar e muito, né? A realização como empregado é controlada. No empreendedor você tem maior liberdade, você pode até não querer trabalhar no final de semana, mas o negócio não será muito bem visto em termos de mercado, né? E na franquia você vai ter maior grau de realização, né? É como um casamento, uma franquia, né? Eu diria que até a morte os separe. Portanto, trata-se de uma promessa e não uma dívida, né? É o dia a dia do casamento. Mantém o pique depois que a lua de mel acabou, né? Então, acabou a lua de mel, a franquia continua, né? Professor, a gente precisa ter um risco, tem que ser tudo muito bem calculado, porque, por exemplo, quando você abre uma franquia, em quanto tempo mais ou menos vem o retorno do investimento? Não é imediato, né? Não é imediato e a Associação Brasileira de Franchise, ela mostra para vocês, para os setores, existem estatísticas, e são totalmente gratuitas, todos aqueles que estão assistindo a nossa aula podem ter acesso, né? Não há problema nenhum. Então, você vai saber exatamente qual é o período. Mas, normalmente, na melhor hipótese do menor negócio, normalmente é de 12 a 18 meses, 24 meses até 36 meses. Né? Então, esse é o período e ninguém entra enganado. Eles vão deixar isso muito claro na hora de assinar o contrato. Né? Depois que assinar o contrato, você vai poder desistir. Normalmente, os contratos têm validade para 1 ano, mas você já fez todo o investimento e não vale a pena desistir. Então, é importante pensar muito bem. Então, respondendo a sua questão, a sua pergunta, Patrícia, 12 a 24, 36 meses. É mais ou menos isso, dependendo do setor. Né? Entendi, professor. Vamos continuar, então, daquele slide, né, que eu te interrompi bem no meio da sua explicação. Não, sem problema. Só queria falar que tem um psicólogo australiano, ele analisou bastante as franquias, o Gregory Nathan, e tem um livro dele que eu indico aqui também, depois esse material poderá ser disponibilizado aos alunos, desculpe, né? Mas esses 6 estágios, olha que interessante que o Gregório Nathan escreveu e faz todo sentido, porque eu acompanho e vejo isso, né? Existem 6 estágios do franqueador, né? Aquele que tem a sua franquia. Tem a fase inicial, que é o contentamento, está muito feliz, né? Acabou de casar. Depois tem uma fase do royalty, que é uma preocupação muito grande, né? Porque você tem que transferir pagamentos, né, de royalties, né, que é transformado em royalty, fora outros investimentos de marketing. Existe uma planilha, né? E cada empresa, cada master franqueado tem os seus modelos lá. Nós temos que entrar no site de cada uma das empresas que nós temos interesse, né? E depois, no terceiro estágio, eu não preciso mais, a gente sente isso, eu não preciso mais da franquia, eu posso montar a minha. Esses caras estão me ensinando algo, eu não estou tendo retorno disso. Começa a se frustrar. Então, tem uma frustração, um momento de frustração, né? Aí, no quarto estágio, você quer ganhar liberdade. E nesse momento da liberdade, você fica em crise e quer até desistir do negócio. Então, são estágios que foram analisados de uma forma muito séria no mercado. Então, isso poderá acontecer e acontece na maioria dos casos. No quinto estágio, tem uma visão, né? Ele diz o seguinte: caramba, não é bem assim. Esse pessoal aprendeu a fazer processo e começa a valorizar, né? Dar valor, né? É bastante útil, né? Dentro do que valor é igual a utilidade. Então, você enxerga a utilidade nesse negócio que você está conduzindo. E aí é nós, não é mais o eu, né? Então, nós somos parceiros e temos aliança. Então, esses estágios são extremamente importantes para que você possa avaliar uma franquia antes de entrar no negócio, né? Porque tem a fase do descontentamento, né? Da fase do desencanto, digamos assim, mas ele tem que ser alimentado como empresário, né? Eu pensei em investir 12 meses e ter retorno em 24 meses, então a situação é bem essa, é bem clara e bem simples, né? Digamos assim, de uma forma muito direta, né? E os investimentos, nós temos que conhecer o investimento inicial.
tudo aquilo que eu vou precisar mês a mês, né, para poder desenvolver o meu negócio, né? Eu tenho que ter as minhas receitas operacionais, né? São as despesas que eu tenho que fazer, né? Que vão ser geradas, né, no meu negócio. Tenho que pensar no meu quadro funcional das pessoas, os salários, os encargos. Eu tenho que pensar na evolução do fluxo de caixa, o meu capital de giro. Capital de giro é todo o dinheiro que eu preciso para girar meu negócio, né? Tudo, né? E depois analisar seu break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio, né? O americano desmistificando, né? Aqueles que não sabem o que é um break-even point, que está aqui na tela, é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio quer dizer o seguinte, quanto eu tenho de receita e quanto eu tenho de despesa, né? Isso zera. Meu ponto de equilíbrio é quando zera o meu negócio. E ninguém vai montar negócio só para zerar, né? A gente tem que ter lucro, né? E nesse momento do break-even, é o ponto de equilíbrio. Você nem ganha, mas também não perde. Mas não é um negócio, né? Nós temos que ganhar. Então, é muito importante também analisar o ponto comercial, né? Eles ajudam nessa análise, mas é importante se for um negócio físico, né? E a análise final é os ganhos projetados, se atende à expectativa de ganhos, né? Quando empregado ou empregada ganhava R$5.000, na minha franquia vou ganhar 4. Não vale a pena. Você pode fazer essa projeção, né? Mas aí vai depender de caso a caso de cada empreendedor. E nós temos que mitigar risco, né? Nós temos que cortar o cabelo dos custos, né? Sempre, gente. Enxergando sempre os números de forma clara e comprovada, né? Nós temos que ter pouca vaidade no negócio, né? Isso é fundamental, né? Existem 3 pontos extremamente importantes numa franquia. É o fundo de propaganda, que você vai ter que pagar esse fundo de propaganda, conselho de franqueados, e cada conselho ele tem um valor, né? E a circular de oferta de franquia, que é chamada de COF, que é um documento que vai validar a sua franquia com o master franqueado. Então, esses 3 tópicos são fundamentais para que você possa realmente caminhar e abrir a sua franquia, né? E o investimento inicial, como eu disse para vocês, depende muito da taxa que você vai pagar, então é importante que você tenha preocupação com o investimento inicial. E o que é investimento inicial? É tudo que você vai gastar, tudo, é seu pacote para abrir o seu negócio. Depois tem a taxa de franquia, que é o valor pago pelo direito de você ser um franqueado e de ter acesso ao know-how, né, o conhecimento da franquia. A taxa de publicidade, que é um fundo que você financia propaganda institucional. Você poderá fazer outras propagandas de uma forma livre, mas dentro de padrões do master franqueado, numa rede social, no Instagram, no Facebook, sem problema nenhum. E o royalty, né? O royalty é o valor que você paga por a franquia. Em São Paulo, na pesquisa da Folha de São Paulo, mostrou que 42% não cobram, né? Mas 48% sim. Então, você tem que escolher uma franquia que você possa fugir desse royalty ou não, de repente vale a pena, né? E aqui tem alguns negócios consagrados, né, que todos nós conhecemos aí, né? Tem Ibis, que é a rede de hotéis, Franz Café, Localiza, que é a locação de carros, né? McDonald's. A grande parte delas são serviços, né, e área de fast food. Eu vou falar de empreendedor digital em nossa próxima aula. Eu só queria fazer a chamada para que não deixem de assistir a nossa 4ª aula. Tá ótimo, professor, muito obrigada, com certeza. Eu também quero convidar todos os nossos alunos para não perder a próxima aula, mas antes, vamos ver o resumo dessa aula de hoje? Hoje você viu que, para quem nunca empreendeu, a franquia pode ser o melhor e mais seguro caminho a seguir. Procure um negócio que você tenha afinidade e vá de encontro com os seus valores. O mercado de franquias está em crescimento no Brasil e, por isso, quem deseja empreender deve ficar atento às oportunidades que surgem, inclusive em tempos de crise. E nós vimos também que o seu persona é quem definirá a sua presença nas redes sociais. Lembrando que o persona deverá ser estruturado por profissionais de marketing digital. Como o professor Onofrio te disse, não perca a próxima aula. Nos vemos lá. Até mais.